comigo. Meu nome é Anastácia, mas todo mundo aqui em Guaratinguetá me conhece como Dona Tássia ou a velha do final da rua. Tô carregando 79 anos nas costas, cada um deles pesando mais que chumbo. Cada ruga no meu rosto tem uma história para contar. E olhe que não são poucas. Umas de alegria, outras de tanta dor que nem o tempo conseguiu apagar direito. Nasci num lugar tão pequeno que nem no mapa aparecia. Um distrito que ficava a quase 2 horas de carroça da cidade mais próxima. Naquela época a vida era dura. Não era igual hoje com luz elétrica e água na torneira. Era lamparina de querosene, água de poço e muito pé no barro. Meu pai sumiu antes mesmo de eu nascer. Minha mãe, Benedita, sempre dizia que ele era um homem bom que foi trabalhar em São Paulo e que um dia voltava. Mentira! Só fui descobrir muito tempo depois que ele tinha fugido com uma mulher da cidade vizinha, largando minha mãe com a barriga desse tamanho e sem um tostão furado no bolso. Minha mãe nunca superou esse abandono. E o pior é que parece que ela me culpava por isso. Cada vez que olhava para mim, parecia que estava vendo o fantasma do meu pai, a cara daquele desgraçado. Ela murmurava quando achava que eu não estava ouvindo. Cresci sabendo que não era bem-vinda nesse mundo. A criança que ninguém queria. Por um tempo éramos só nós duas num quartinho de chão batido nos fundos da casa da minha avó. Minha avó, coitada, também não tinha muito o que dar, mas pelo menos não me olhava com aquele desprezo. Foi ela que me ensinou as primeiras letras, porque escola mesmo só tinha na cidade. Ah, minha filha, se você tá gostando dessa história triste, eu sei dar uma forcinha para essa velha aqui, viu? É só apertar aquele botãozinho de gostei e se inscrever no canal. Fiquei curiosa também. Me conta aí nos comentários de que cantinho desse Brasil você tá me assistindo. Às vezes fico pensando se tem alguém de Guaratinguetá por aqui que já me conhece de vista e nem sabia dessa história toda. Quando eu tinha uns 6 anos, minha mãe arrumou um homem. O Tonho Barata. Não era pequeno nem nada. O apelido veio porque ele tinha 6 dedos no pé direito e o dedo a mais era minúsculo, coisa de gente supersticiosa do interior. Ele trabalhava numa pedreira e bebia todo o dinheiro que ganhava. E foi aí que as coisas pioraram de vez. Minha mãe engravidou logo. Em menos de 5 anos, mais 3 crianças na casa. O Nelsinho, a Rosa e o caçulinha, o Mateus, que todo mundo chamava de Dedinho, igual ao pai. A casa, já pequena, ficou apertada demais. Eu, que já não era bem querida, virei quase um estorvo. A comida era pouca, e quando chegava na minha vez, muitas vezes só restava um caldinho de feijão ralo e um pedaço de mandioca. Come menos, menina. Seus irmãos precisam mais que você, minha mãe sempre dizia, e eu acreditava. Irmãos de sangue só pela metade, mas eu amava aquelas crianças. Não era culpa deles terem uma mãe que escolhia quem merecia amor. O Tonho Barata perdia emprego atrás de emprego. Bebia tudo, batia na minha mãe, quebrava o pouco que a gente tinha em casa. Minha avó morreu quando eu tinha 9 anos, de uma febre brava que pegou no inverno. Foi o pior dia da minha vida, porque ela era a única que me tratava como gente. Da casa da minha avó só ficou uma penteadeira velha que ninguém quis. Lembro dela igual fosse hoje, de madeira escura, com um espelho rachado. Guardei embaixo da cama onde eu dormia com meus irmãos. Era meu único tesouro. Por essa época, começaram a me emprestar para trabalhar nas casas dos outros. Primeiro foi só para varrer quintal. Depois, lavar roupa, cozinhar, limpar casa inteira. O dinheiro ia todo para minha mãe, claro. Ela dizia que era para comprar comida para os meus irmãos, mas boa parte ia pro cigarro dela e pra cachaça do Tonho Barata. Teve uma mulher, Dona Laurinda, que até quis me adotar de papel passado. Ela não tinha filhos, e o marido dela era gerente do banco da cidade. Gente com dinheiro, casa de verdade, com piso e tudo. Ela me tratava bem, me deixava comer na mesa com eles, até me deu um vestido novo no Natal, mas minha mãe não deixou. Essa daí é minha empregada de graça, ela disse pra Dona Laurinda na minha frente, sem vergonha nenhuma. Quando fiz 11 anos, já era do tamanho de uma moça. Cresci antes do tempo, como acontece com quem passa precisão. O corpo amadureceu, mas a cabeça ainda era de menina. Foi quando notei os olhares diferentes que os homens começaram a me lançar quando eu ia na venda ou lavava roupa no rio. Um tipo de olhar que me deixava um frio na espinha, que me fazia querer me esconder. Minha mãe também notou, e isso despertou algo nela, algo que eu nunca vou entender direito. Uma mistura de ciúme,
inveja e aquele ódio antigo. Ela começou a me trancar em casa quando não estava trabalhando. Dizia que eu estava me oferecendo pros homens, que ia acabar igual uma vagabunda qualquer. Como se não bastasse, o Tonho Barata perdeu o emprego na pedreira de vez. Quebrou a perna numa queda e nunca mais conseguiu trabalho fixo. Ficava o dia todo em casa, bebendo a pouca mixaria que conseguia fazendo aqui e ali. A fome apertou de um jeito que não dá nem para explicar. Meus irmãozinhos choravam de fome à noite. O menor, o Dedinho, começou a ficar com a barriga inchada, sinal que a gente conhecia bem, vermes e desnutrição. O menino, que sempre foi magrelo e esperto, começou a ficar apático, sem força nem para brincar. Uma noite, escutei minha mãe e o Tonho Barata conversando baixinho no quarto deles. A parede era fina, dava para ouvir tudo. A gente precisa fazer alguma coisa, Benedita, ou vamos todos morrer de fome, ele disse. Que você quer que eu faça? Já tô trabalhando de sol a sol, minha mãe respondeu. Houve um silêncio comprido, daqueles que pesam no ar. Depois, a voz dele mais baixa ainda. Tem o seu Juvenal. Ele sempre quis a menina. Meu sangue gelou nas veias. Seu Juvenal era o dono do cabaré da cidade. Um homem gordo, suado, com um bigode fino que parecia um risco de lápis no rosto vermelho. Tinha mais de 50 anos e era dono de quase tudo em Guaratinguetá. O cabaré, 2 boates, um hotel de beira de estrada, terrenos. Onde tinha dinheiro sujo, tinha o dedo do Juvenal. Tá doido? Minha mãe respondeu, mas sem a indignação que uma mãe deveria ter. Era mais como se estivesse considerando a ideia. Ela é só uma menina. É quase uma moça já, o Tonho Barata insistiu. E o Juvenal paga bem. Dá pra comprar remédio pro Dedinho, comida pros outros e ainda sobra. Fiquei paralisada. Mal conseguia respirar. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se o mundo tivesse parado de girar naquele instante. E se alguém descobrir? Minha mãe perguntou depois de um tempo. Ninguém vai descobrir. O Juvenal é esperto. Ele leva ela para outra cidade, diz que vai dar emprego de copeira ou algo assim. A gente diz que ela fugiu, que era rebelde. Quem é que vai se importar com mais uma menina pobre que sumiu? Naquele momento entendi que minha própria mãe estava me vendendo. Como quem vende uma galinha no quintal, um porco para o abate. Eu não era uma filha, era uma mercadoria. Algo que ela podia trocar por dinheiro quando a necessidade apertou. Passei a noite inteira acordada, pensando no que fazer. Fugir para onde? Não tinha ninguém que pudesse me acolher. A dona Laurinda tinha se mudado para a capital há meses. Não tinha parentes, não tinha amigos. E se eu fugisse, quem ia cuidar dos meus irmãozinhos? Quando o sol nasceu, eu já sabia que não tinha escolha. Ia acontecer. Minha mãe tinha decidido, e contra ela eu não tinha força. A única coisa que eu podia fazer era aguentar, sobreviver, e um dia, se Deus permitisse, voltar para buscar meus irmãos. O que eu não imaginava era que aquele dia seria mais cedo do que eu pensava, e que minha vingança seria tão completa quanto a traição da minha própria mãe. Na manhã seguinte daquela conversa que nunca devia ter existido, acordei com minha mãe me sacudindo pelo braço. Levanta, menina. Hoje você vai para a cidade com o Tonho, ela disse, sem nem olhar direito nos meus olhos. Percebi logo que já estava tudo combinado. Era julho de 1960, lembro até hoje. Um frio danado, mas nem me deixaram pegar o chalé que minha avó tinha me feito. Não precisa de nada. Lá você vai ganhar roupa nova, minha mãe disse enquanto juntava minhas poucas coisas num saco de estopa velho. Só deixou eu levar um vestidinho remendado e um pente quebrado. Meus irmãozinhos ainda dormiam, nem me deixaram despedir. Melhor assim, sem choro. Tonho Barata resmungou, me empurrando para fora de casa. E vê se não faz escândalo na frente do Juvenal, entendeu? Sorte sua que um homem como ele se interessou por uma fedelha sem nada. O caminho até a cidade foi feito num silêncio pesado. Eu na garupa da bicicleta enferrujada do Tonho Barata. Cada volta da roda parecia me levar para mais longe da minha vida, por pior que ela fosse. A poeira do caminho grudava nas minhas lágrimas, formando um barro no rosto que eu nem me dava ao trabalho de limpar. Chegamos em Guaratinguetá ainda cedo. Atravessamos a praça da igreja, passamos pela venda do seu Norival. Dobramos na rua onde ficava a delegacia. Ninguém estranhou, ninguém perguntou nada.
Uma menina maltrapilha com o padrasto bêbado não era novidade para ninguém. O Juvenal morava numa casa grande de esquina, toda pintada de amarelo, com um muro alto e um portão de ferro trabalhado. Era a casa mais bonita da cidade, diziam. Para mim, naquele dia, parecia a entrada do inferno. Tonho Barata bateu no portão 3 vezes. Logo apareceu um homem negro, alto e forte, que só acenou com a cabeça e nos deixou entrar. Atravessamos um jardim bem cuidado, com rosas e até uma fonte pequena. Em outro momento teria achado bonito. Naquele dia, só conseguia sentir o gosto de fé e medo na boca. Juvenal nos esperava na varanda, sentado numa cadeira de balanço, fumando um charuto fedorento. Estava de chinelo, calça de pijama e uma camisa branca aberta, mostrando a barriga peluda e uma corrente de ouro grossa no pescoço. Ao lado dele, uma mesinha com uma garrafa de cachaça pela metade. Então, essa é a menina? Ele perguntou, me olhando de cima a baixo, como quem examina um animal no curral. Se levantou com dificuldade por causa da barriga enorme e veio até mim. Pegou meu queixo com os dedos gordos, virou meu rosto de um lado pro outro. O cheiro de charuto e cachaça me deu ânsia. Magrela, mas tem estrutura boa. Quando engordar um pouco, vai servir. Servir como se eu fosse um prato de comida. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para o Tonho Barata. Tá tudo aí. 500 cruzeiros, como combinamos. Meu padrasto abriu o envelope na hora, contou o dinheiro nota por nota, com os dedos tremendo de ganância. 500 cruzeiros era o preço da minha vida. Tem mais 300 quando ela estiver pronta, Juvenal completou, me olhando com aqueles olhos pequenos de porco. Volte daqui a 1 mês para pegar o resto. Tonho Barata enfiou o envelope no bolso da calça surrada e nem olhou para trás. Saiu apressado como quem foge de um crime. E era isso mesmo que era, um crime. Tinham me vendido como quem vende uma cabra, um porco, uma galinha no quintal. Fiquei ali parada, as pernas bambas, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr, gritar, implorar para voltar para casa, mas outra parte sabia que não adiantava. Não tinha para onde fugir, não tinha quem me ajudasse, e ainda tinha meus irmãozinhos. O dedinho doente, precisando de remédio. Vem, menina, Juvenal disse, me puxando pelo braço com força. Vou te mostrar onde você vai ficar. Juvenal me levou por dentro da casa, que era ainda mais bonita por dentro. Chão de madeira brilhando, móveis escuros e pesados, quadros nas paredes. Passamos por um corredor comprido e saímos por uma porta dos fundos que dava num quintal grande. No fundo do quintal, havia uma construção menor, como se fosse uma casa separada. Juvenal tirou uma chave do bolso, abriu a porta e me empurrou para dentro. Era um quarto simples, com uma cama, um armário pequeno e uma mesinha com uma bacia e jarro de água. A janela tinha grade de ferro. Por enquanto você fica aqui, ele disse, olhando em volta. Quando estiver mais adequada, vai pro Flor da Noite. Flor da Noite era o cabaré que o Juvenal tinha na saída da cidade. Todo mundo sabia, mas ninguém falava abertamente. Era onde os homens casados iam depois que as esposas dormiam, onde os viajantes paravam antes de seguir viagem. Um lugar de perdição, o padre dizia no sermão de domingo. O que o senhor quer de mim? Perguntei, a voz falhando de medo. Uma pergunta boba, porque eu já sabia a resposta. Só precisava ouvir da boca dele. Juvenal deu uma risada gorda que fez a barriga dele balançar. Não se faça de boba, menina. Sua mãe não te explicou? Você vai trabalhar para mim. Tem muitos homens que gostam de meninas novinhas. Senti o estômago revirar, as pernas ficarem fracas. Me apoiei na parede para não cair. Ele continuou passando a mão na minha cabeça como quem faz carinho num cachorro. Você precisa aprender algumas coisas e eu vou te ensinar. Ele saiu, trancando a porta pelo lado de fora. Ouvi os passos dele se afastando, depois o barulho da porta dos fundos da casa se fechando. Fiquei ali parada no meio daquele quarto estranho, chorando sem fazer barulho. Naquele dia, não apareceu mais ninguém. Fiquei sozinha até o anoitecer, quando uma mulher negra de meia idade entrou trazendo uma bandeja com comida. Era a primeira refeição decente que eu via em meses. Arroz, feijão, um pedaço de carne, até um copo de leite. Come tudo, menina, ela disse sem sorrir. Vai precisar de força. Quis perguntar quem era ela, pedir ajuda, mas algo no olhar dela me disse que não adiantaria.
Era um olhar de quem também já tinha sofrido muito, de quem tinha aprendido a não se meter onde não podia. Como é seu nome? Perguntei mesmo assim. Zenaide. Ela respondeu seca. Sou a cozinheira do Juvenal. Por favor, dona Zenaide, me ajuda a sair daqui. Eu não quero ficar. Ela balançou a cabeça, me interrompendo. Ninguém sai da casa do Juvenal sem ele deixar, menina. Melhor aceitar e fazer o que ele manda, senão é pior. E saiu, trancando a porta novamente. Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina. De manhã, Zenaide trazia café e pão. No almoço, comida farta. À tarde, outra mulher, mais jovem, chamada Cida, vinha me dar banho, escovar meu cabelo, passar creme na minha pele. À noite, Zenaide trazia o jantar. Foi a Cida quem me explicou tudo. Ela trabalhava no Flor da Noite há anos. Era uma das meninas do Juvenal. Tinha começado como eu, vendida pela própria tia quando tinha 14 anos. Ele tá te engordando, te preparando, ela me disse num dos banhos, esfregando um sabonete perfumado nas minhas costas. No Flor da Noite, os homens pagam mais pelas meninas virgens. E o Juvenal gosta de ser o primeiro. Cida me contou que haveria um leilão. Juvenal fazia isso com todas as meninas novas. Convidava os homens ricos da região, fazendeiros, políticos, comerciantes, e leiloava a primeira noite. O vencedor pagava uma fortuna. Mas ela também me contou que geralmente o próprio Juvenal dava o lance mais alto. É tudo combinado, ela explicou. Ele faz isso para mostrar poder, para humilhar os outros homens. Faz parte do jogo. Durante 3 semanas vivi naquele quarto sendo alimentada, cuidada, preparada como um animal para o abate. Meu corpo, que antes era só pele e osso, começou a ganhar forma. Minhas bochechas encheram. Meu cabelo, antes sem vida, ganhou brilho. Eu planejei fugir, claro. Mas não tinha por onde. A janela tinha grade, a porta ficava sempre trancada. O quintal era cercado por um muro alto com cacos de vidro em cima. E, mesmo se conseguisse sair, para onde iria? Não conhecia ninguém na cidade que pudesse me ajudar. No 23º dia de cativeiro eu contava cada dia riscando um traço na parede atrás da cama. Juvenal apareceu de novo. Dessa vez, não estava sozinho. Trouxe um homem magro, de óculos, que carregava uma maleta preta. Esse é o Dr. Valentim, Juvenal anunciou. Ele vai te examinar, ver se está tudo apropriado. O tal doutor me examinou de um jeito que me fez sentir como se não fosse gente. Olhou meus dentes, meus olhos, me fez tirar a roupa e me virou de um lado pro outro, anotando coisas num caderninho. Juvenal ficou olhando o tempo todo com aquele sorriso nojento no rosto gordo. Está tudo em ordem, o doutor disse por fim, guardando seus instrumentos na maleta. Saudável e intacta. Juvenal sorriu satisfeito. Ótimo! O leilão será depois de amanhã. Quando eles saíram, chorei até não ter mais lágrimas. Era real. Ia acontecer. Não tinha como escapar. No dia seguinte, Cida trouxe um vestido branco, simples, mas bonito, e me ensinou a me arrumar. Não resiste, ela me aconselhou enquanto escovava meu cabelo. Só vai machucar mais. Deixa acontecer. Uma hora acaba. O leilão seria realizado numa sala especial no Flor da Noite. Juvenal mandou Zenaide me buscar quando já era noite fechada. Fui levada no carro dele, um Chevrolet preto reluzente, o único carro particular da cidade naquela época. O Flor da Noite ficava num sobrado antigo na saída de Guaratinguetá. Por fora parecia apenas uma casa grande, pintada de vermelho escuro, com janelas sempre fechadas. Por dentro era outro mundo. Lustres de cristal, espelhos por toda parte, móveis de veludo vermelho, quadros de mulheres nuas nas paredes. Me levaram para um quarto no andar de cima, onde Cida terminou de me arrumar. Colocou um pouco de rouge nas minhas bochechas, batom nos lábios. Me senti como uma boneca sendo preparada para uma exibição macabra. Lá embaixo escutava-se música, risadas de homem, o tilintar de copos. Meu coração batia tão forte que achei que ia morrer ali mesmo, o que teria sido uma bênção. Está na hora, Cida anunciou quando alguém bateu na porta. Lembra do que eu te disse? Fui levada escada abaixo por Zenaide, que me segurava firmemente pelo braço. Na sala principal, uns 15 homens estavam sentados em poltronas e sofás dispostos em semicírculo. Todos bem vestidos.
Alguns eu reconheci: o dono do armazém, o delegado, um vereador, fazendeiros da região. No centro, em pé, Juvenal comandava o espetáculo, vestido num terno branco que mal fechava sobre a barriga enorme. Quando entrei, todos os olhares se voltaram para mim. Me senti como um pedaço de carne no açougue. Senhores, Juvenal anunciou, a voz embargada pela cachaça, como prometido, apresento a vocês a pérola da noite, recém-chegada do interior, pura como a água da fonte, fresca como a brisa da manhã. Os lances começam em 1000 cruzeiros. E assim começou o meu leilão. Os homens foram dando lances, alguns rindo, outros com olhares que me deixavam enjoada. O preço foi subindo, 2.000, 3.000, 5.000 cruzeiros. Por fim, como Cida tinha previsto, foi o próprio Juvenal quem deu o lance final. 10.000 cruzeiros, uma fortuna na época. Ninguém ousou cobrir. Ele sorriu triunfante e anunciou que a mercadoria estava vendida. Os homens aplaudiram, beberam mais um copo em celebração e depois começaram a se dispersar. Alguns subiram com outras mulheres, outros foram embora. Juvenal me pegou pelo braço e me levou para um quarto no fundo, um quarto especial com uma cama grande coberta de lençóis brancos e rosas vermelhas espalhadas. Agora, ele disse, fechando a porta e tirando o paletó, você é minha. O que aconteceu naquela noite e nas muitas que seguiram não é algo que quero contar em detalhes. Tem coisas que é melhor deixar nas sombras da memória. Só posso dizer que entendi porque Cida me disse para não resistir. Quando tentei, só piorou tudo. Assim começou minha vida de cativeiro no flor da noite. Uma vida que eu jurei que não duraria muito. O que Juvenal não sabia é que, junto com o medo e a dor, outra coisa crescia dentro de mim. Um ódio tão grande, tão profundo, que um dia transbordaria em vingança. Depois daquela noite terrível, uma parte de mim morreu para sempre. A menina inocente que chegou naquela casa amarela não existia mais. No lugar dela ficou uma criatura quebrada, sem esperança, que vivia um dia de cada vez, só para conseguir sobreviver. O flor da noite virou minha prisão. Um lugar bonito por fora, cheio de música e risos, mas que por dentro era um verdadeiro inferno. Eu e mais 9 meninas vivíamos lá, cada uma com sua história de horror, cada uma com seu jeito particular de suportar aquela vida. Dormíamos durante o dia e trabalhávamos a noite toda, recebendo homens de todo tipo, fazendeiros, políticos, comerciantes, viajantes de passagem. Juvenal me mantinha como sua preferida, seu troféu, como ele gostava de dizer. Tinha um quarto só para mim, com espelho na parede e colcha de cetim vermelho na cama. As outras meninas me invejavam por isso, sem saber que era o pior lugar da casa. Era lá que ele vinha quase todas as noites, bêbado de cachaça cara, com aqueles olhos pequenininhos injetados, querendo mostrar que era o dono de tudo, da casa, do negócio, de mim. Os primeiros meses foram os piores. Tentei fugir 2 vezes. Na primeira, consegui pular a janela dos fundos e correr até quase a saída da cidade. Foi um motorista de caminhão que me delatou. Parou quando me viu chorando na beira da estrada. Disse que ia me ajudar, mas me levou direto de volta para o Juvenal. Ganhou uma noite de graça com a menina que escolhesse como recompensa. A surra que levei naquela noite me deixou de cama por 1 semana. O doutor Valentim teve que vir me dar pontos nas costas, de tanto que o cinto do Juvenal cortou minha pele. Não marca o rosto, ele dizia para o Juvenal enquanto me costurava. No rosto estraga a mercadoria. Na segunda tentativa de fuga, não passei nem do quintal. O cachorro do Juvenal, um vira-lata grande e bravo que ficava solto à noite, me pegou pela perna. Os gritos acordaram a casa toda. Dessa vez, Juvenal me trancou no porão por 3 dias, sem comida, só com água suja. Quando saí de lá, tinha perdido tanto peso que parecia um esqueleto. Depois disso, desisti de tentar fugir. Entendi que só ia conseguir sair dali quando ele permitisse ou quando estivesse morto. Foi aí que comecei a prestar atenção em tudo, a aprender os segredos da casa, as fraquezas do meu algoz. Virei os olhos e os ouvidos do flor da noite. Os homens falavam muito na cama, principalmente depois de beber. Contavam histórias, segredos, fofocas. Foi assim que descobri sobre os negócios sujos do Juvenal. Ele não era só dono de bordel. Contrabandeava mercadoria do Paraguai, emprestava dinheiro a juros altíssimos para gente desesperada. Tinha até político na capital que recebia dinheiro dele em troca de favores. Também aprendi sobre suas fraquezas.
A principal delas era a bebida. Juvenal bebia cada vez mais com o passar dos anos. Começava cedo, ainda de manhã, e quando chegava à noite já estava cambaleando. A cachaça estava destruindo ele por dentro, o fígado inchado, a pele amarelada, os vômitos de sangue que ele tentava esconder. O tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu já nem contava mais. Tinha deixado de ser menina e virado mulher naquele lugar maldito. Algumas das outras meninas iam embora. Umas conseguiam juntar dinheiro escondido e fugir. Outras encontravam algum homem que se apaixonava e as levava. Algumas simplesmente não aguentavam e acabavam se matando. Tinha também as que ficavam doentes e morriam aos poucos, definhando sem tratamento. Mas sempre chegavam meninas novas também. Toda vez que isso acontecia, eu sentia uma dor no peito, lembrando de como fui eu quando cheguei. Tentava ajudar como podia, ensinando truques para sofrer menos, para guardar um pouquinho de dignidade mesmo naquela vida. Foi numa dessas novas meninas que reencontrei um pouco da minha história. Ela chegou em 1967. Eu já estava lá há 7 anos. Uma menina magrinha, de olhos grandes e assustados, que não parava de chorar. Quando fui consolar ela uma noite, descobri que vinha do mesmo distrito que eu. Chamava-se Josefa e conhecia meus irmãos. O Nelsinho agora trabalha na roça com o pai. Ela me contou, sem saber o tamanho da alegria que me dava com aquelas notícias. A Rosa casou ano passado com um rapaz de Lorena. E o dedinho tá forte, crescido, vai na escola da cidade. Meus irmãozinhos estavam vivos, crescendo, seguindo a vida deles. Isso me deu uma força que eu não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, voltei a pensar no futuro, a planejar uma saída daquele inferno. Juvenal já não era mais o homem imponente de antes. A bebida tinha corroído ele por dentro e por fora. Aos 60 e poucos anos, parecia um velho de 80. A barriga enorme agora estava murcha e caída. O rosto vermelho tinha virado amarelo, os olhos pequenos afundados em olheiras profundas. Tossia o tempo todo, às vezes com sangue. Ele também já não me procurava tanto. Tinha outras preferidas agora, meninas mais novas, carne fresca, como ele dizia naquele jeito nojento dele. Eu, aos 18 anos, era considerada velha para os padrões do Flor da Noite. Isso me dava um certo alívio, mas também preocupação. Meninas que deixavam de ser úteis acabavam sendo mandadas embora ou vendidas para bordéis piores em outras cidades. Comecei a me preparar. Juvenal tinha um cofre no escritório dele, atrás de um quadro. Todo mundo sabia que era lá que guardava dinheiro e documentos importantes. O que ninguém sabia é que eu conhecia a combinação. Tinha visto ele abrindo uma noite em que estava tão bêbado que mal se aguentava em pé. Também comecei a guardar comida seca no forro do meu colchão. Biscoitos, carne seca, frutas desidratadas. Roubava um pouco da cozinha toda semana, escondida da Zenaide, que agora estava velha e quase cega. Era só questão de esperar o momento certo. E ele chegou numa noite de tempestade forte, em março de 1969. O Flor da Noite estava praticamente vazio. Poucos homens se arriscavam a sair com aquela chuva que inundava as ruas da cidade. Juvenal estava no escritório, bebendo sozinho, como tinha feito cada vez mais nos últimos tempos. Bati na porta com uma garrafa de cachaça especial na mão, daquelas que ele guardava para ocasiões importantes. Trouxe um presentinho. Falei com meu melhor sorriso falso. Ele olhou desconfiado no começo, mas o cheiro da cachaça boa foi mais forte que qualquer suspeita. Entra, ele resmungou, já bêbado do que tinha tomado antes. Fecha a porta. Servi um copo generoso e entreguei a ele, que virou de uma vez só, sentindo o ardor descer pela garganta. Servi outro e mais outro. Conversamos sobre coisas banais, o movimento fraco da casa, a chuva que não parava, fofocas da cidade. Sabe, Juvenal, comecei depois do 5º ou 6º copo, quando vi que ele já estava completamente embriagado. Sempre me perguntei como você ficou tão rico. É verdade que tem dinheiro enterrado no quintal. Ele deu uma risada grossa, daquelas que faziam a papada balançar. Bobagem. Dinheiro a gente guarda é no banco, menina. Fez um gesto largo com o braço, quase derrubando a garrafa. Ou no cofre ali, quando não dá tempo de ir no banco. Mas e se alguém descobrir a combinação? Provoquei, servindo mais um copo. Ninguém descobre, ele gabou-se, batendo no peito.
Só tem uma pessoa além de mim que sabe, e está a 7 palmos do chão. Continuamos bebendo. Ele falava cada vez mais enrolado, os olhos quase fechando de sono e embriaguez. Quando finalmente caiu no sono, roncando alto com a cabeça apoiada na mesa, entrei em ação. Abri o cofre. A combinação era a data de nascimento dele, coisa mais óbvia do mundo. Dentro, havia maços e mais maços de dinheiro, documentos, algumas joias baratas. Peguei apenas o que achei que era justo pelos 7 anos de inferno, o suficiente para começar uma vida nova longe dali, para talvez encontrar meus irmãos e ajudar eles. Estava pronta para sair quando olhei para aquele homem que tinha destruído minha vida, ali, bêbado e vulnerável. Ele parecia tão pequeno, tão patético. Não era mais o monstro dos meus pesadelos. Era só um velho doente e fraco. Pensei em todas as meninas que tinham passado por ali, nas que ainda viriam se ele continuasse vivo. Pensei na minha mãe, que me vendeu como um animal. Pensei nos anos que perdi, na infância que nunca tive, no terror que vivi cada noite. A decisão foi quase automática. Peguei o abridor de cartas de bronze que ficava na mesa, pesado, afiado na ponta. Minha mão não tremeu nem um pouco quando levantei o objeto acima da cabeça. O que aconteceu depois não é algo que gosto de lembrar, muito menos de contar em detalhes. Só posso dizer que, quando saí daquela sala, caminhando calmamente sob a chuva que ainda caía forte, era uma mulher livre pela primeira vez em muitos anos. Ninguém me viu sair. A chuva tinha feito todo mundo se recolher cedo, e as poucas pessoas que ainda estavam acordadas no flor da noite estavam ocupadas demais com seus próprios assuntos para prestar atenção em mim. Peguei um ônibus na estação rodoviária antes do amanhecer. Olhei pela janela enquanto a cidade ficava para trás, sentindo uma mistura estranha de emoções: alívio, medo, raiva, esperança. Estava livre, mas carregava comigo as cicatrizes daquele lugar. Algumas visíveis no corpo, outras mais profundas na alma. Não sabia ainda para onde ia, nem o que faria quando chegasse lá. Só sabia que tinha uma conta para acertar com a minha mãe. E essa história, minha filha, vai te impressionar. O ônibus seguiu pela estrada de terra, sacudindo a cada buraco, como se quisesse me lembrar que a vida nunca seria um caminho suave depois de tudo que passei. Desci numa cidadezinha chamada Cruzeiro, que de Cruzeiro não tinha nada de calmo, mas de esperança me deu um pouco. Um lugar pequeno onde ninguém me conhecia e onde eu podia respirar sem medo pela primeira vez em 7 anos. Aluguei um quartinho simples numa pensão e comecei a trabalhar como faxineira numa escola. Economizei cada centavo. Troquei o dinheiro que trouxe aos poucos, para não levantar suspeita. Naqueles primeiros meses, vivia olhando por cima do ombro, esperando ver a polícia ou algum capanga do Juvenal aparecer para me levar de volta. Mas os dias foram passando, depois os meses, e ninguém veio. Com o tempo, compreendi o que tinha acontecido. Juvenal era poderoso, mas vivia num mundo de sombras. Sua morte não era algo que as autoridades investigariam a fundo. Um velho dono de bordel com inimigos por toda parte, assassinado depois de uma bebedeira. Provavelmente acharam que foi algum acerto de contas, alguma dívida não paga. Foi nessa cidadezinha que consegui juntar coragem e ir atrás de notícias da minha família. Mandei cartas para a escola onde a Josefa tinha me dito que meu irmão Dedinho estudava, escritas com outro nome, claro, perguntando sobre a família Ferreira, que era o sobrenome da minha mãe. Depois de algumas tentativas, recebi resposta de uma professora. Os Ferreira tinham se mudado de lá fazia uns 2 anos. O Tonho Barata tinha morrido numa briga de bar, esfaqueado por causa de dívida de jogo. E minha mãe tinha levado as crianças para São Paulo, para a casa de uma prima distante. Aquilo acendeu em mim um fogo que achei que tinha se apagado. Precisava encontrar meus irmãos. Eles eram a única família que me restava, o único pedaço de mim que ainda valia a pena resgatar daquela vida antiga. Juntei dinheiro por mais um ano. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. De dia limpava casas, de tarde na escola, e de noite lavava pratos num restaurante. Dormia só 4 horas por noite, mas não me importava. Cada centavo me aproximava do meu objetivo. Em 1971, com 21 anos nas costas e uma vida inteira de sofrimento, finalmente tinha o suficiente para ir para São Paulo. A capital era um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Prédios altos, ruas cheias de gente apressada, barulho por toda parte. Me senti pequena, perdida entre tantas luzes e tanto movimento, mas não desisti.
Comecei minha busca batendo de porta em porta no bairro da Moca, onde a professora tinha me dito que a prima da minha mãe morava. Não tinha endereço certo, só o sobrenome, Carvalho. Mostrava a única foto que tinha, já amarelada e rasgada nas pontas. Eu criança com meus irmãos, tirada num fotógrafo de festa de igreja antes de tudo desmoronar. Foi numa padaria de esquina que encontrei a primeira pista concreta. A dona, uma italiana de cabelos brancos e mãos grossas, de quem trabalhou a vida inteira, reconheceu minha mãe na foto. Ela vinha comprar pão aqui, disse a mulher, ajeitando os óculos grossos. Mas faz uns meses que não aparece mais. Ouvi dizer que se mudaram depois que a fábrica onde o filho trabalhava fechou. Meu coração disparou. Estava tão perto. Perguntei sobre qual filho. O mais novo, um rapazinho magrelo. Dedinho, acho que chamavam ele assim por causa de um dedo a mais no pé. Coisa de família, dizem. Era ele, meu irmãozinho, já não tão pequeno. Claro, devia estar com uns 15 anos agora. A ideia de estar tão perto dele me deu uma energia que eu não sentia há anos. Depois de mais alguns dias de busca incansável, um vizinho do prédio onde tinham morado me deu o endereço novo. Era no extremo da Zona Leste, num bairro operário chamado Itaquera. Na época, quase uma cidade à parte, cheia de terrenos vazios e casas simples construídas pelos próprios moradores. Peguei o trem lotado até lá, sentindo o coração quase saindo pela boca. O que diria? Como explicaria meus anos de ausência? Será que meus irmãos ainda se lembravam de mim? A casa era pequena, de tijolo à vista, sem reboco, como tantas outras na rua de terra. Um varal improvisado com bambu sustentava algumas roupas desbotadas. Fiquei parada na frente por quase uma hora, reunindo coragem, ensaiando palavras que fugiam da minha mente a cada tentativa. Quando finalmente bati na porta, quem atendeu foi uma moça de uns 18 anos, bonita, com um bebê no colo. Reconheci na hora os olhos dela, os mesmos da minha mãe. Os mesmos meus. Rosa? Perguntei com a voz embargada. Ela me olhou confusa, balançando a cabeça devagar. Sim. Quem é você? Não consegui responder de imediato. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Como explicar? Como dizer que eu era a irmã que ela provavelmente nem lembrava mais? Sou a Tássia, consegui dizer por fim, sua irmã. O rosto dela se transformou na mesma hora. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu num espanto mudo. O bebê começou a chorar, assustado com a súbita tensão. Não pode ser, ela murmurou, recuando um passo. Minha irmã morreu. Mamãe disse que você morreu. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Morta. Minha mãe tinha dito aos meus irmãos que eu estava morta. Nesse momento, um rapaz apareceu atrás dela, alto, magro, com o mesmo cabelo escuro da nossa família. Era o Dedinho, meu irmãozinho que eu carregava no colo, que eu ninava quando chorava de fome, que eu dava minha parte da comida escondido da minha mãe. Que foi, Rosa? Quem é essa mulher? Ele perguntou desconfiado. Antes que ela pudesse responder, ouvi outra voz vindo de dentro da casa. Uma voz que congelou meu sangue nas veias. A voz da minha mãe. Quem tá aí, menina? Se for o homem da prestação, diz que não tem ninguém. Ela apareceu na porta, secando as mãos num pano de prato. Mais velha, é claro, com o cabelo todo branco e o rosto mais enrugado, mas ainda era ela. Ainda tinha aquele olhar duro, aquela boca fina, sempre contraída num esgar de descontentamento. O tempo pareceu parar quando nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento chegar devagar, seguido por algo que nunca tinha visto nela antes: medo. Não pode ser, ela murmurou igual a Rosa tinha feito. Você está morta. Não estou não, mãe, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Tô bem viva e vim buscar a verdade. O que aconteceu depois foi uma confusão de gritos, choro e revelações. Rosa chorando, o bebê berrando, Dedinho confuso, minha mãe alternando entre negar tudo e tentar me expulsar. Foi ali, naquela casa pequena de periferia, que finalmente enfrentei o demônio da minha infância. Não o Juvenal, esse já tinha pago pelo que fez, mas a mulher que me colocou no mundo e depois me vendeu como se eu fosse um animal. Por quê? Perguntei depois que as coisas se acalmaram um pouco e estávamos todos sentados na sala minúscula. Por que me vendeu pro Juvenal? E por que mentiu pros meus irmãos, dizendo que eu estava morta? Minha mãe não respondeu de imediato. Olhou pro chão,
pro teto, para as paredes descascadas, para qualquer lugar, menos pros meus olhos. Era você ou todos nós, ela finalmente disse, a voz baixa. O dedinho ia morrer se não conseguisse remédio. A Rosa estava com febre alta há dias. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha para onde correr. E eu era descartável, né? Falei, sentindo a garganta queimar. A filha que ninguém queria, que só lembrava o homem que te abandonou. Ela não negou, nem tentou. Só ficou ali, envelhecida e pequena na cadeira de plástico, como se todo o peso dos anos e das escolhas tivesse finalmente caído sobre ela. Porque disse para eles que eu estava morta, insisti. Era mais fácil, ela respondeu depois de um longo silêncio. Mais fácil do que dizer que te vendi. Mais fácil do que explicar porque você nunca mais voltou, porque nunca mais procurou a gente. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era o ódio cego que senti do Juvenal. Não era o desespero dos meus anos de cativeiro. Era algo mais frio, mais calculado. A raiva de quem entende, pela primeira vez, que algumas coisas são imperdoáveis. Olhei para meus irmãos, Rosa com seu bebê agora mais calmo no colo, dedinho ainda em pé, como se estivesse pronto para fugir, se fosse preciso. Eles não tinham culpa. Eram vítimas tanto quanto eu, só que de um tipo diferente de abandono. Você sabe o que o Juvenal fez comigo? Perguntei à minha mãe, a voz quase um sussurro. Sabe onde fui parar? O que tive que suportar por 7 anos? Ela não respondeu, mas vi nos olhos dela que sabia. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente para entender o horror que tinha me condenado a viver. Ele tá morto agora, continuei, vendo o espanto no rosto dela. Morreu há 2 anos. Não vou dizer como, mas posso garantir, nunca mais vai fazer com outra menina o que fez comigo. Minha mãe cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de terror. Dedinho deu um passo para trás. Rosa apertou o bebê contra o peito. Percebi então que tinha me tornado o monstro aos olhos deles. A irmã perdida que voltou dos mortos, não como vítima, mas como vingadora. Não era isso que eu queria. Não tinha vindo ali para espalhar mais medo e sofrimento. Não vim fazer mal a ninguém, falei suavizando a voz. Só queria saber a verdade. Só queria ver meus irmãos de novo. Ficamos juntos o resto do dia. Uma reunião estranha, tensa, cheia de silêncios desconfortáveis e perguntas que ninguém sabia como fazer. Rosa apresentou seu marido quando ele chegou do trabalho. Me deixou segurar seu bebê, meu sobrinho. Dedinho, aos poucos, foi se aproximando, contando da escola, do emprego que tinha perdido, dos sonhos de ser mecânico. Do Nelsinho, o irmão do meio, soube que tinha se mudado para o interior, casado com uma moça de lá. Ele vem nos visitar no Natal, disse Rosa. Vai ficar tão surpreso em te ver. Quando a noite caiu, era hora de ir. Tinha alugado um quarto numa pensão perto dali e precisava pensar no que faria dali para frente. Na porta, minha mãe segurou meu braço, o toque hesitante, quase com medo. Você vai voltar? Ela perguntou, a voz trêmula. Olhei para ela por um longo momento. A mulher que me deu a vida e depois a tirou de mim com a mesma facilidade. A mulher que me vendeu para salvar os outros filhos. A mulher que talvez, à sua maneira distorcida, achasse que tinha feito o que precisava ser feito. Não sei, respondi com honestidade. Preciso pensar. Na verdade, já sabia a resposta. Tinha encontrado meus irmãos, tinha descoberto a verdade. Mas perdoar? Isso era outra história, uma que eu não sabia se algum dia conseguiria escrever. Saí daquela casa carregando mais perguntas do que respostas. A vingança contra Juvenal tinha me libertado de uma prisão, mas percebi que existiam outras grades invisíveis que eu ainda precisava quebrar dentro de mim. O que fiz depois disso? As escolhas que tomei, os caminhos que segui para tentar reconstruir uma vida do zero? Essa é uma história para outro dia. Uma história de como sobrevivi não só ao inferno do Flor da Noite, mas ao inferno que carregava dentro de mim depois de tudo que vivi. Saí da casa da minha mãe naquela noite com uma tempestade dentro do peito. Andei sem rumo pelas ruas de terra de Itaquera, tentando organizar os sentimentos que se misturavam dentro de mim. Raiva, alívio, tristeza, uma ponta de alegria por ter visto meus irmãos. Era como se todas as emoções que tinha reprimido por anos agora transbordassem de uma vez só. Voltei para a pensão e passei a noite em claro. No dia seguinte, ainda sem saber direito o que fazer,
Decidi que não podia ir embora assim. Tinha perguntas demais sem respostas, feridas abertas que precisavam cicatrizar ou, pelo menos, parar de sangrar tanto. Comprei pão e leite numa venda da esquina e voltei para a casa da minha mãe. Rosa abriu a porta, surpresa de me ver ali tão cedo. O bebê dela, meu sobrinho Joaquim, estava no braço, olhando para mim com aqueles olhinhos curiosos que as crianças têm. Achei que você não ia voltar, ela disse, me deixando entrar. Eu também achei, respondi com sinceridade. Minha mãe estava na cozinha pequena fazendo café no fogão de lenha improvisado no quintal. Quando me viu, o rosto envelhecido mostrou uma mistura de emoções que não consegui decifrar. Medo, vergonha, talvez até um pouco de esperança. Quero conversar, falei sem rodeios. Só nós duas. Sentamos num banco de madeira no fundo do quintal, longe dos ouvidos dos outros. O dia estava nascendo, o sol ainda fraco tentando furar a névoa da manhã. Fiquei em silêncio por um tempo, procurando as palavras certas. Preciso saber tudo, comecei finalmente. Toda a verdade. Por que me odiava tanto? Desde pequena, sempre senti que era diferente dos outros, que você me olhava diferente. Minha mãe suspirou fundo, passando a mão no cabelo grisalho. Nunca te odiei, menina, ela disse baixinho. Só não sabia como te amar direito. E então, ali naquele quintal modesto, com o barulho da cidade grande começando a despertar ao redor, minha mãe finalmente me contou uma história que eu nunca tinha ouvido, a história dela. Tinha engravidado de mim aos 16 anos, de um homem que prometeu mundos e fundos, mas que sumiu assim que soube da barriga. A família dela, muito religiosa, a expulsou de casa. Sobreviveu lavando roupa para fora, morando num quartinho emprestado por caridade. Quando nasci, quase morreu no parto, sozinha, sem ninguém para ajudar. Olhar para você era olhar para o fim dos meus sonhos, ela confessou, os olhos fixos no chão de terra. Era ver tudo o que tinha perdido, tudo que nunca mais ia ter. É errado, eu sei. Uma criança não tem culpa. Mas não conseguia evitar. Foram anos de luta, de fome, de trabalho pesado. Quando conheceu o Tonho Barata, achou que finalmente tinha encontrado um caminho melhor. Ele prometeu cuidar de nós duas, dar um teto, comida na mesa. No começo até tentou, mas a bebida sempre vencia. Quando os outros meninos nasceram, já não tinha mais nada para dar. Nem comida, nem amor, nem esperança. Estava vazia por dentro. A história dela não justificava o que fez comigo. Nada justificaria. Mas pela primeira vez consegui ver além da figura monstruosa que tinha construído na minha mente. Vi uma mulher quebrada pela vida, que fez escolhas terríveis, movida pelo desespero e pela própria dor. Quando o Juvenal apareceu com aquela proposta, ela disse, a voz quase sumindo, uma parte de mim sabia que era errado. Mas outra parte pensou que talvez fosse melhor para você também. Que você teria comida, roupa, uma vida melhor do que eu podia dar. Ri sem humor nenhum. Melhor? Sabe o que aconteceu comigo lá, mãe? Sabe o que aquele homem fazia? O que permitia que outros homens fizessem? Ela fechou os olhos como se quisesse bloquear as imagens que minhas palavras evocavam. No começo, o Tonho ia lá às vezes buscar mais dinheiro, ela confessou. Dizia que você estava bem, que estava trabalhando como copeira na casa, aprendendo a ler e escrever direito. Acreditei porque queria acreditar. Depois ele parou de ir. Disse que o Juvenal não queria mais contato, que era melhor assim. E quando ele morreu, por que não foi me procurar? Vergonha, ela respondeu simplesmente. E medo do que você diria se me encontrasse, do que faria. Foi mais fácil dizer aos meninos que você tinha morrido. Assim eles paravam de perguntar, de querer te procurar. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma perdida nos próprios pensamentos. O sol já estava mais alto, aquecendo nossas costas. Não posso te perdoar, falei por fim. Não agora, talvez nunca. Mas também não posso mais carregar esse ódio. Está me destruindo por dentro, igual destruiu você. Ela assentiu, compreendendo. Não pediu perdão, não tentou se justificar mais. Acho que sabia que algumas coisas vão além de qualquer possibilidade de redenção. Passei o resto daquele dia com meus irmãos. Rosa mostrou fotos do casamento simples, me contou como conheceu o marido ali mesmo no bairro. Dedinho falou dos planos de voltar a estudar à noite, de conseguir um emprego melhor.
Eram pessoas boas que tinham sobrevivido à sua maneira ao desastre que foi nossa infância. Antes de ir embora, deixei meu endereço em Boa Esperança e um pouco do dinheiro que tinha trazido comigo. Pro Joaquim, falei para Rosa, e pro Dedinho estudar. Disse que manteria contato, que visitaria quando pudesse. Era uma promessa vaga, e acho que todos nós sabíamos disso. Algumas feridas precisam de muito tempo para cicatrizar, se é que um dia cicatrizam completamente. Voltei para Boa Esperança naquela mesma semana. A cidade pequena, que antes me parecia apenas um refúgio temporário, agora se apresentava como uma possibilidade de recomeço. Tinha economias suficientes para abrir um pequeno negócio. Decidi montar uma pensão para moças que vinham trabalhar na fábrica de tecidos que tinha acabado de abrir na cidade. A Casa das Moças, como chamei, virou meu projeto de vida. Um lugar seguro, limpo, decente, onde meninas trabalhadoras podiam morar sem medo. Cobrava um preço justo, dava café da manhã e, o mais importante, garantia que nenhum homem, por mais importante que fosse, colocaria os pés lá dentro depois do anoitecer. Os anos foram passando. A pensão prosperou, embora nunca tenha me feito rica. Fui envelhecendo sozinha, mas cercada pelas minhas meninas, como chamava as moças que passavam pela pensão. Algumas ficavam pouco tempo, outras anos. Muitas saíam para casar, outras para buscar trabalho em cidades maiores. Sempre as aconselhava, compartilhava o que a vida tinha me ensinado da maneira mais dura. Mantive contato com meus irmãos através de cartas. Rosa me mandava fotos do Joaquim crescendo, depois dos outros filhos que teve. Dedinho conseguiu se formar técnico em mecânica. Abriu uma oficina pequena em São Paulo. Nelsinho, que reencontrei alguns anos depois, se tornou pastor de uma igreja evangélica no interior. Todos construíram vidas decentes, apesar do começo difícil. Minha mãe morreu em 1983, de um câncer que consumiu ela por dentro, igual o remorso já tinha feito por tantos anos. Não fui ao enterro. Mandei flores e uma carta que nunca foi lida. Algumas reconciliações só são possíveis no pensamento, nunca na realidade. A vida seguiu seu curso. Vi mudanças chegarem. A luz elétrica melhor, as ruas sendo asfaltadas, a televisão colorida, os tempos mudando. Acompanhei de longe as transformações do país, sempre com aquele olhar de quem já viu o suficiente para não se impressionar facilmente com promessas de tempos melhores. Em 1991, recebi uma visita inesperada. Uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, com um jeito distinto de falar e se portar. Demorei para a reconhecer. Era a Josefa, aquela menina que tinha chegado ao Flor da Noite quando eu ainda estava lá, que me deu notícias dos meus irmãos. Como me achou? Perguntei, servindo café na sala pequena da pensão. Não foi fácil, ela sorriu. Mas nunca esqueci de você, Tássia. Você me ajudou naqueles dias horríveis, me ensinou a sobreviver. Ela tinha conseguido fugir alguns meses depois da minha partida. Uma fuga planejada com cuidado, diferente das minhas tentativas desesperadas. Tinha encontrado abrigo com uma freira que ajudava meninas como nós. Estudou, virou professora, tinha família, filhos, uma vida que parecia tão normal que chegava a doer. Vim te contar uma coisa, ela disse depois de um tempo. Encontraram o corpo dele. Não precisou explicar de quem falava. Só havia um ele que importava nessa história. Depois que ele morreu, ela continuou escolhendo as palavras com cuidado. O Flor da Noite foi fechado. As meninas foram dispersadas. Algumas voltaram para casa, outras acabaram em lugares piores. O casarão ficou abandonado por anos. Agora estavam demolindo o lugar para construir um supermercado. Durante as escavações, encontraram ossos humanos enterrados no porão. Não só os dele, mas de outras pessoas. Meninas desaparecidas, talvez rivais nos negócios, vidas que ele tinha apagado ao longo dos anos de reinado naquela cidade pequena. A polícia está investigando, Josefa explicou. Estão procurando por pessoas que trabalharam lá, que conheceram ele. Pensei que você deveria saber. Agradeci pelo aviso, mas garanti que não tinham como me ligar a nada daquilo. Tinha sumido sem deixar rastros, tinha mudado de nome, tinha construído uma vida nova do zero. Além disso, já fazia mais de 20 anos. Era um caso frio, como dizem por aí. Josefa foi embora no dia seguinte, deixando para trás mais do que um aviso.
Deixou um espelho onde eu podia ver o que minha vida poderia ter sido se as escolhas da minha mãe tivessem sido diferentes. Não senti inveja, apenas uma tristeza mansa pelo que nunca tive chance de ser. Nunca mais tive notícias do caso. Imagino que tenha sido arquivado, como tantos outros mistérios em cidades pequenas do interior. O mal que Juvenal fez continuou enterrado com seus ossos, e os segredos daquele porão foram cobertos por um piso de cerâmica, onde donas de casa hoje empurram carrinhos de compras sem fazer ideia do que já houve sob seus pés. Os anos se passaram. Envelheci aos poucos. Vi o mundo mudar cada vez mais rápido ao meu redor. A pensão continuou funcionando até 2005, quando minhas pernas já não aguentavam mais subir e descer escadas o dia todo. Vendi o lugar para uma das minhas últimas meninas, que manteve o espírito do negócio. Hoje, aos 79 anos, vivo numa casinha simples nos arredores de Guaratinguetá. Tenho uma aposentadoria pequena, visitas ocasionais dos meus sobrinhos netos e as memórias, as boas e as ruins, para me fazer companhia. Essa história que contei aqui nunca tinha saído da minha boca antes. É um fardo pesado demais para compartilhar em conversas de praça ou rodas de café. Mas achei que era hora de botar para fora, de deixar esse rio represado finalmente correr. Se tem uma lição em tudo isso, talvez seja que a vida segue mesmo quando achamos que acabou. Que sobreviver é, às vezes, a maior vingança que podemos ter contra aqueles que tentaram nos destruir. E que perdoar não é esquecer ou justificar. É simplesmente escolher não deixar que o ódio continue te corroendo por dentro depois que já fez estragos demais. Ah, minha filha, se você chegou até aqui nessa história tão pesada, quero agradecer de coração. Não é fácil ouvir certas verdades. Sei bem disso. Se puder, dá aquela forcinha para esse canal, viu? É só clicar no botãozinho de gostei e se inscrever. Essa velhinha aqui fica muito feliz em saber que tem gente querendo ouvir o que tenho para contar. Todo dia mandamos histórias reais de outras vovós que, como eu, carregam um baú de lembranças que precisa ser aberto de vez em quando. A vida é feita de histórias, minhas queridas. Umas bonitas, outras feias de doer. Mas todas elas merecem ser contadas, nem que seja para impedir que se repitam. Porque o passado, quando fica escondido nas sombras, tem o costume de voltar para nos assombrar.